Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a essa série de lives que acontece semanalmente e hoje com o retorno da nossa conta, né, do Instagram. E vamos falar hoje sobre os 43 anos da Clínica OrtoCenter. Vou estar chamando aqui o Dr. Renato Bastos e seu Carlos para estar contando um pouco da história da Clínica da OrtoCenter, esses 43 anos, como tudo começou. Olá, doutor. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Como é que vai? Boa noite, tudo ótimo. O som Boa tá bom? noite, pessoal. Som tá bom, tá ótimo. Tô ouvindo bem. Alô, Priscila, tá me vendo? Olá. Tem que virar a câmera, né? Ah, peraí, que eu vou tentar virar aqui. Cadê a criança? Tá com obra Opa! em casa? E Agora aí, doutor? foi, agora sim. Rapaz. Boa noite, seu Carlos. Boa noite, doutor Renato. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Priscila. Feriadão aí, 7 de setembro. Todo mundo firme aí, doutor Renato, você aí. É Todo isso mundo aí. animadão nesse feriado. Já dei minha corrida hoje, já caminhei Beleza? bastante na praia, na areia fofa, já voltei, aproveitei o sol de hoje, praia lotada. De fato, hoje foi um dia muito especial, né? Aqui no Rio de Janeiro. Eu dei uma caminhada também com o cachorro aqui, fui aqui na rua, aqui ao lado, demos aqui uma boa caminhada aí, o Thiago. E estamos de volta aqui agora à noite, aqui, já preparados aí para mais uma live aí da nossa Hoje, sessão de. hoje em dia tá um dia bem legal, tá animado, o pessoal na rua cheia, praia cheia, as ruas estão lotadas, É verdade, feriadão. é E verdade. estamos aqui mais uma vez, né, dando continuidade a essa série de lives que acontece semanalmente, todas as quartas ou quintas-feiras, dependendo sempre da disponibilidade, né, do profissional. E hoje a gente está aqui para contar um pouco da história da Clínica OrtoCenter, que no próximo dia 12 de setembro vai estar completando 43 anos. E ninguém melhor para contar, para falar da história do que o Dr. Renato Bastos e o seu Carlos Antônio, né? Que já há 12 anos, né, seu Carlos, coordenando, É verdade. É verdade. administrando a clínica. É verdade, é verdade, o tempo passa muito rápido e a gente nem percebe, né? Nem parece que são Isso. anos. Quando a gente olha para trás, realmente a gente fica até meio apreensivo com a É, quantidade que já passaram, né, embaixo dessa ponte, né, nessa nossa história aí de sucesso aí, caminhando desde 1980 por aí, que foi quando a gente iniciou nossas atividades. é verdade. Na verdade, eu cheguei, já tinham se passado 3 quartos, né? Já tinham se passado aí 30 anos de Orto Center, né? A estrutura já estava praticamente toda montada, né? São 30 anos já estava uma empresa super consolidada, né? Nós chegamos ali naquele momento para somar, né? Eu diria que foi uma parceria perfeita, né? Foi um casamento perfeito. Eu costumo dizer que é muito fácil trabalhar lá na clínica, né? As pessoas, de uma forma geral, sem querer entrar aqui no âmbito aqui da filosofia, né? Sem querer agradar um ao outro, é muito fácil por conta da força de vontade, do espírito, né? Que vem lá de trás, de 79, da época da fundação da clínica, que vem carreando até a presente data, né? E, de fato, é uma curiosidade, né, que há um tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, um jornal de grande circulação aqui no Rio de Janeiro até nos procurou lá, buscando entender como é que pode uma empresa, né, sobreviver 43 anos. Hoje, na época, estava com 37, 38, e a gente ali, né, respondendo ao pessoal, falei assim, oh, não é difícil, né? Agora, problema nós temos. Essa matéria, não sei se foi um jornal de grande circulação, enfim, que hoje ali na Três Rios
certamente só existe a Hortocenter, né, doutor Renato? Acho que a Hortocenter é aquele restaurante lá da esquina, não é isso? Como é que é o nome dele, do restaurante? É o, caramba, Tio Frank, não, né? Não, não. a gente almoça lá, esse tem 50 e poucos anos. Eu fugiu aqui o nome dele. E é Hortocenter, né? É, Então, a gente começou muito jovem, entendeu? Nós nos formamos muito cedo, tanto eu quanto o Osíris, o Milton e o Osíris, né? O Osíris era um pouco até mais velho do que a gente, mas se formou aí com 24 anos. Luiz Fernando tinha 23 anos quando se formou. E assim, pouco, mais ou menos um ano antes de se formar, o que a gente vai fazer? A gente não sabia nem a especialidade que a gente iria fazer. Cada um estava numa área completamente diferente. A gente se reuniu numa sala, um grupo de uns 15 colegas de turma. O que nós vamos fazer? E, de repente, surgiu o nome ortopedia, foi todo mundo para ortopedia. E na nossa turma nós somos 15 ortopedistas, né? Cada um tem no Rio de Janeiro, tem fora de Mato Grosso, tem em Goiás, enfim. E aí a gente se formou. O que nós vamos fazer agora? Vamos montar uma clínica, né? Completamente ilusionário, sem conhecimento de nada, sem nenhum conhecimento administrativo, sem absolutamente nada, e montamos uma clínica lá no Gardênia Azul, chamado CECICOL, Centro de Cinesioterapia da Coluna Vertebral, porque dentro da Universidade de Gama Filho, nós éramos professores de anatomia, tanto eu quanto o Osíris e o Luiz Fernando. Então, a gente pegou essa vivência da anatomia e, na nossa ilusão, vamos fazer a coluna vertebral, e foi daí que a gente começou. Aí eu comecei a residência na Santa Casa do Rio de Janeiro, lá na 19ª Enfermaria, eu, Luiz Fernando, Milton, depois o Osíris chegou mais tarde lá, e finalizamos a nossa residência e vimos aí, trocando almoço para comer na janta, né, lá na clínica Cecicol, lá no Gardênia Azul. E, de repente, vamos mudar daqui. Aí o Osíris teve a ideia, conheceu o local que nós permanecemos aí mais de 40 anos, que foi ali na Estrada dos Três Rios. Entramos em um local infinitamente maior do que nós necessitávamos, né? Nós tínhamos no Gardênia Azul 2 consultórios e uma recepção, uma salinha pequenininha de raio-x, uma salinha de gesso, e daí nós começamos. Fomos montando e a coisa era tão precária que quem pintou toda a clínica fomos nós 4. Então, toda por fora para não gastar dinheiro com o pintor. é verdade. Passamos, tomada, entendeu? Nós 4 ali fazendo o trabalho ali de peão realmente, né? Sem querer desqualificar, mas o nosso início foi muito difícil. Aí começamos a trabalhar e dali começamos a nos especializar dentro da parte administrativa, sempre com interesse, com a seriedade naquilo que a gente fazia, entendeu? Sem visar o dinheiro, nada disso, era apenas o padrão ético que a gente tinha, boa formação, estávamos fazendo residência, tinha terminado a residência, e daí nós tiramos o título da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, chamado SBOT, e aí nós fomos caminhando, passo a passo. E quando a gente olha agora, temos 40 anos de vida dentro da clínica, né? E, naturalmente, a gente não pode deixar de agradecer a todos os colaboradores que por lá passaram. Que eu posso afirmar, foram centenas de colaboradores, não foram 1, nem 2, nem 3. Muitos continuam com a gente até hoje. Nós temos vários colegas, né, que já fazem parte da nossa família, que é Lourenço, é Sander, Simone. Tem aí inclusive o Sander, Deise, Silene, eles estão aqui, né? Acompanhando a gente na live. Boa noite, Deise, Sander. Eles já acompanharam todas as idas e vindas da Hortocenter, os altos e baixos, passamos por diversas crises políticas, econômicas, enfim, a gente driblando todas as adversidades que nós encontramos no nosso caminho, porque realmente não é fácil. E durante toda essa trajetória, nós vimos diversas clínicas e hospitais nascerem, vários morreram, saíram do mercado porque não tiveram competência para se manter dentro do mercado, né? E quando a gente fala em clínica, a gente está falando de negócio, não é muito diferente de uma carroça de pipoca ou uma fábrica, né? Você sempre tem que estar inovando, procurando novas alternativas para continuar o negócio, porque aquele que pensa que o negócio ele prosperou
e acha que vai sentar em cima de um colchão, está totalmente enganado. A mudança exige mudança, o cliente exige mudança, cada hora ele quer uma coisa diferente, nós temos que nos adaptar ao mercado e nós temos que antever o que vai acontecer dentro do mercado. Porque se por acaso nós não identificarmos uma necessidade de mercado em determinada época que nós estamos vivendo, simplesmente você fica para trás e depois você não sabe mais como vai recuperar, né? Porque empresa, quando a gente fala em empresa, a gente fala de economia, a gente fala de dinheiro, né? E para o empresário que não tem condição, não tem dinheiro para manter o seu pessoal treinado, habilitado, depois de 3 meses, 6 meses, 1, 2, 3 anos, simplesmente ele vai sair do mercado. Porque a característica do nosso negócio, nós temos vários clientes. Nós temos o cliente interno, que são os nossos colaboradores, e a gente está falando em lidar com pessoas o tempo todo, lá na OrtoCenter, né? O Carlos é testemunha. Nós temos mais de 100 pessoas dentro da clínica, direta e indiretamente. Entre colaboradores com CLT, fora de CLT, com sócios cotistas e aqueles colaboradores indiretos. Então, lidar com gente é muito difícil. Ou seja, o nosso negócio, que é fornecer saúde, nós fornecemos saúde e, além disso, temos que sempre ter um comportamento, temos que olhar a parte social, intelectual de todas aquelas pessoas que estão com a gente. Isso é muito difícil. E gerar recursos e satisfação para todas essas pessoas, né? E quando você não acompanha o dia a dia, né, do mercado, você sai, a gente vê direto. Muitas das vezes eu presto consultorias em algumas clínicas no Rio, fora do Rio de Janeiro, eu vejo pessoas desesperadas que, de repente, simplesmente vai ter que fechar. Ele não sabe onde é que errou. Errou lá no passado, há 1, 2, 3 anos, alguma atitude que ele tomou de maneira intempestiva ou não percebeu alguma coisa. Aí sempre a gente fala com o Carlos, né? Estamos sempre inovando. Hoje em dia, aí, com o Covid, temos diversas outras inovações. O Covid veio para nos inovar, veio para colocar vários degraus acima daquilo que nós pensávamos no passado. Nós tínhamos uma série de ideias no passado, mas só foi possível concretizar agora. Inclusive, a Deise estava outro dia falando, pô, doutor Renato, você teve essa ideia do home office há 20 anos atrás. Há 20 anos nós tentamos implantar um home... Há 20 anos atrás, né? Nós tentamos implantar um home office, em que a ideia nossa seria, olha, vamos botar mais pessoal em casa trabalhando com computador, que foi quando a gente começou com o nosso sistema de gestão, né? E daí a gente fomos desenvolvendo, e só que não tinha tecnologia na época para isso. Falhou. Tá falhando. Voltou. Doutor, É porque tá a ligação falhando. aqui eu cortei. Melhorou? Melhorou. Aqui no meio de tudo aqui, eu tive que cancelar a ligação aqui para continuar falando, né? Então, aí no meio disso tudo, aparece internet que não tem, internet que cai, você não tem tecnologia da informação, você não tem treinamento, né? E, naturalmente, com o lado bom, o lado que veio para a economia do Covid, foi exatamente essa possibilidade da gente ofertar novas condições de trabalho para diversos colaboradores nossos, né? Então, realmente, é muito difícil. Nós temos que estar sempre inovando. Nós temos a média de 6 mil, né, Carlos? 6 mil pacientes mês dentro entre pacientes que geram recurso, pacientes de revisão. Temos o serviço de fisioterapia também, com alguns milhares de sessões de fisioterapia realizadas mensalmente. É muito difícil lidar com o público, né? E, do outro lado, você tem operadores de saúde, são mais de 60, 80 operadores de saúde, todas elas querendo pagar o mínimo possível e exigindo o máximo possível em termos de comportamento e resultado. E temos que gastar o mínimo possível dentro das operadoras de saúde. Então, na realidade, é um jogo de xadrez em que nós temos que estar ativos 24 horas por dia. Entendeu? Exatamente. Aproveitando essa brecha, doutor, a Clínica OrtoCenter ela é referência no Rio de Janeiro. Tem o quê? Mais de 40 anos em Jacarepaguá, ali na freguesia, não é isso? Mais de 40 anos, só ali naquele mesmo... Exatamente. A gente recebe gente de vários lugares, não é só Rio de Janeiro, não. A gente recebe gente de Búzios, toda a região dos lagos, Angra dos Reis, né? A gente recebe gente de tudo quanto é lugar. Sim, e a clínica, ela... Isso, né? Que a gente tem um raio,
Nós não somos uma clínica de bairro, entendeu? Bairro, freguesia. A gente atende gente da Barra, de Copacabana, de Nova Iguaçu, Cascadura, vários lugares da cidade do Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro. Isso daí é muito pessoas que acreditam na gente, né? Você mesmo é testemunha que a gente trata a osteoporose, que tem gente que vem de avião de Miami, né, cara, do Rio de Janeiro, para dar continuidade ao tratamento da osteoporose. Vem aqui, faz a densitometria, faz a medicação que ela tem que fazer. É justamente a credibilidade que a gente dá dentro do mercado. Quantos pacientes a gente não recebe? Eu estou pegando a ponte aérea aqui de Natal, de São Paulo, para consultar aí com os especialistas. Nós temos vários especialistas dentro da clínica, de mão, joelho, cotovelo, ombro, coluna vertebral, escoliose, quadril. Estamos agora com um colega que faz oncologia, né? Oncologia ortopédica, que é uma especialidade bastante difícil de nós encontrarmos, a oncologia dentro da ortopedia. E todos esses valores que a gente tem, esses colaboradores, é que nos faz manter vivo. Então, a gente não pode pensar jamais que a clínica é composta apenas de uma sociedade com meia dúzia de pessoas, com 2 colegas principais, eu e Osina, não. Sem, na realidade, o time que nós temos hoje em dia, jamais estaríamos conversando aqui hoje dos nossos 40 anos aí de percurso de estrada, né? Foi muitos erros, muitos acertos. Erramos em algumas coisas dentro da área de gestão, acertamos em outras, tenho certeza absoluta que nós acertamos mais do que erramos, tanto é que nós estamos aqui hoje e crescendo, né? E se desenvolvendo, nunca nos, como é que se fala, nunca nos acostumando com aquilo que nós temos, né? Tem sempre estar inovando, crescendo. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Eu ia perguntar justamente qual o diferencial da OrtoCenter em relação às outras clínicas do Rio de Janeiro. Mas de uma maneira geral, nós queremos dar, ou seja, é obrigação nossa tratar nossos pacientes, aqueles pacientes quebrados, pacientes fraturados, né? A gente tem sempre um plus a mais. Nós investimos muito numa patologia que nós já comentamos em alguns vídeos aí, e que é a sarcopenia, que é a enfermidade hoje do idoso, que ele não percebe, a família não percebe que tem um sarcopênico dentro de casa, que é aquela pessoa que perde massa muscular. Na maioria das vezes está associado à perda de massa óssea, que muitas das vezes, pela falta do conhecimento, a pessoa tem, assim como a família não acompanha, aí o paciente vai, quebra, fratura o fêmur, coluna vertebral, e é uma coisa extremamente frequente dentro da ortopedia. Então, nós sempre tivemos o objetivo da medicina preventiva. Sempre nós olhamos o paciente para prevenir patologias futuras, que basicamente hoje o nosso foco é muita sarcopenia, as doenças osteometabólicas e a osteoporose. Porque tem certeza absoluta, e você acompanha o nosso ambulatório, a quantidade de pessoas que semanalmente têm fraturas de coluna vertebral, fratura do ombro, em quedas banais. Tropeçou no tapetinho de casa, caiu, quebrou o húmero, né? Que são fraturas osteoporóticas. Então, o nosso tratamento dentro da área de prevenção é fundamental. O Carlos mesmo participou, foi até um dos idealizadores, há alguns anos atrás, de nós comprarmos um ônibus, né, Carlos? Um ônibus em que nós percorremos a população carente do Rio de Janeiro, atendemos 15 mil mulheres, 15 mil mulheres, né, Carlos? 15 mil mulheres, acima de 40 anos de idade, tentando rastrear pessoas osteopênicas ou osteoporóticas. E com isso nós dávamos medicação para as osteopênicas, fazíamos exames totalmente gratuitos, não só no ônibus que nós tínhamos, quais lugares que a gente andava, hein, Carlos? Nova Iguaçu, quais as comunidades que a gente andava? As principais comunidades aqui do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, algumas comunidades aqui de Jacarepaguá, Gardênia, Jardim Clarice, Cidade de Deus, algumas comunidades também de Duque de Caxias. E essa campanha... Gardênia aqui em Jacarepaguá, não foi? Gardênia. Isso, exatamente. Deus. Nós rodamos por aí, o Rio de Janeiro, durante, acho que foram 2 anos, não foi? 2 anos 2 anos e meio. 2 anos e meio de trajetória em comunidades carentes, né? E não era o nosso objetivo de fazer propaganda, tanto é que a maioria dos nossos pacientes nem sabe que isso aí foi realizado no passado, né? Verdade, exatamente, eu ia falar isso.
tem objetivo, pelo contrário, nós gastamos comprar um ônibus, equipar o ônibus, passar por todas as normas de segurança para colocar um ultrassom dentro do ônibus, comprar equipamento. Tínhamos enfermeira, tínhamos secretária, era um médico que estava lá dentro todas as semanas, de segunda a sexta-feira que ele ficava lá. Enfim, e fizemos outras campanhas sociais, como encontrar escoliose, no passado, escoliose em crianças da sexta a oitava série, dentro das escolas públicas. Já fizemos eventos na praia de perda de massa óssea, de osteoporose, osteopenia. Temos eventos dentro de shopping center, dentro do Barra Shopping. Ou seja, eram coisas que indiretamente promovia o nosso nome, né, que fazia com que cada vez mais nós nos tornássemos conhecidos pela seriedade do negócio que tínhamos. E no início, tudo garoto novo, 30, 35 anos de idade, a gente, na realidade, queria mais ter a satisfação de prestar um bom serviço dentro da área médica, entendeu? Dentro da clínica. E acho que foi assim, com essa seriedade, que eles conseguiram ir adiante, crescer. E hoje em dia, aí, depois dos 43 anos de idade de clínica, nós estamos aí com um novo horizonte. E estamos agora com um endereço novo, com uma loja exatamente a uns 40 metros da clínica antiga, da nossa sede, porque nós tínhamos que modernizar o nosso serviço, modernizar a nossa estrutura. Estávamos numa casa muito velha, com problemas de eletricidade, esgoto, saneamento básico, todo dia era um problema de manutenção caríssima. Nós tínhamos que ter 2, 3 pessoas diariamente na manutenção da casa. E agora nós temos um prédio extremamente confortável, um segundo andar, praticamente segundo andar todo, né, na estrada dos Três Rios 529, e ali no andar térreo, em que é a nossa loja. E dali nós vamos crescendo, vamos montar agora uma estrutura por dentro da clínica, coordenada aí pelo Yuri Pascoal, que já está com a gente há mais de 20 anos, vai coordenador. Então, ou seja, nós nunca podemos estar acostumados com aquilo que a gente tem. Temos que sempre inovar, né? Inovar na cirurgia, inovar em novos procedimentos. Eu, aí, com meus mais de 65 anos de idade, comecei há uns 8 anos atrás a endoscopia de coluna vertebral, que é justamente a visualização da coluna por material óptico. Já operamos muita coluna vertebral no passado, quando eu defendia a minha tese há muito tempo atrás pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente tem que estar inovando. Aí eu entrei em artroscopia de ombro e faço cirurgia da coluna vertebral. Estou com treinamento já em vários lugares, assim como o Edward. Temos aí o Alan, o Alan junto com a gente, o Trem, todos falando coluna vertebral. Outros colegas indo aí para o ultrassom, porque nós deslumbramos dentro da ultrassonografia um meio diagnóstico, né, que antes tínhamos que fazer radiografia, ressonância magnética, tomografia, e estamos investindo agora em aparelhos de ultrassom. Já estamos com 3 aparelhos de ultrassom, treinamos todos os nossos médicos, a maioria dos médicos hoje já estão habilitados e capacitados para o diagnóstico clínico de ultrassom, para tendinite, bursite, rupturas tendinosas, realizando infiltrações com ultrassom teleguiado, ou seja, nós temos que sempre estar inovando e nunca ficar apenas atrás da cadeira, né, olhando o que nós estamos fazendo. Temos que sempre estar mudando dentro da fisioterapia. Construímos um prédio absolutamente novo, 0 quilômetro, né, em frente à antiga ortocêntrica. Nós temos lá a hidroterapia, temos excelentes pessoas que também já estão com a gente há décadas na ortocêntrica, né, diversos profissionais que a gente nunca pode esquecer aquilo que nós temos, aquilo que está do nosso lado, como se fosse uma família. É exatamente isso. Tá aí porque a clínica ortocêntrica faz um diferencial em relação às outras clínicas do Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que nós somos líderes do mercado, não líderes do mercado em termos de movimento e quantidade de pessoas. Eu tenho certeza que nós somos uma clínica líder em quantidade de pessoas, mas eu acho que a quantidade de pessoas não é o suficiente para a gente, entendeu? Você, porque eu estou atendendo 6 mil, faço 5 mil, 8 mil pacientes dentro da fisioterapia mensalmente. O objetivo não é esse. O objetivo é você ter um leque de tratamento e medir, acompanhar, ou seja, que a gente chama de rastreabilidade do seu atendimento. Que a gente chama de callback. O que é o callback? A gente atendeu uma pessoa e está por trás um call center que pesquise qual foi a satisfação dessa pessoa no seu atendimento.
se houve assertividade no diagnóstico, se por acaso o médico foi ético, se não foi, lógico. Reclamações sempre tem. Vocês imaginem aí, nós atendemos aí em fisioterapia, ortopedia, 12, 14 mil pessoas mês, sempre terão pessoas insatisfeitas pelo processo que nós temos. Dificilmente vai agradar a todos. Mas, assim, a maioria, se for ver o gráfico de pessoas satisfeitas, né, é muito superior àquelas que fazem as reclamações também. Teve um exemplo, por exemplo, na Disney, que é um sistema extremamente intelectualizado, organizado, com muita injeção de milhões e milhões de dólares lá dentro. Existe índice de reclamação altíssimo lá dentro. Agora, você tem que tentar contornar a reclamação e estabelecer um processo de melhoria contínua para que aquele erro não ocasione novamente, não venha a ocorrer novamente aquele erro dentro da clínica. Porque lidar com gente é diferente de lidar com produto. Quando você pega uma garrafa de Coca-Cola dentro do supermercado, você não sabe como é que ela foi produzida, não sabe o envolvimento sentimental que teve, todas as pessoas envolvidas, botar tampinha, botar Coca-Cola, misturar o líquido, a química, etc. e tal. Tiveram centenas de pessoas envolvidas para produzir uma garrafa de Coca-Cola. Mas quando você trabalha em venda, que é completamente diferente de serviço, o índice de reclamação é outro tipo. Não existe reclamação de pessoal. Quantas vezes, por exemplo, nós não tivemos aí o médico é excelente, a clínica é maravilhosa, tudo limpo, tudo direitinho, mas eu não gostei do manobrista do estacionamento e eu nunca mais volto dentro da AutoCenter. Né? Controlar gente é muito difícil. Né? E tem um detalhe, né? Nós temos que controlar pessoas que normalmente estão com uma reclamação, ou é uma fratura, é alguma incapacidade que ela tem, diferente de você ir em uma festa de casamento, todo mundo entra feliz. Lá não. Você tem pessoas que estão passando por uma série de problemas, às vezes problemas de aposentadoria, somado à sua doença, o paciente está encostado, deixou de entrar dinheiro para a família, não tem plano de saúde, é o plano de saúde que está negando um determinado serviço. Então, a pessoa já chega lá com um índice, um limiar de excitabilidade já muito elevado. Aí tu vê o café frio, ou o café não tem açúcar. Naturalmente, isso já é a chamada de uma reclamação. Então, realmente, as reclamações, elas sempre são bem-vindas. Né? Até quando nós desenvolvemos um projeto nosso de qualidade há muito tempo atrás, o Marcílio sempre falava para a gente, olha, as reclamações não podem ser colocadas embaixo do tapete. Elas têm que sempre ser estudadas, acompanhadas e rastreadas. De maneira que as reclamações, elas não devem ser sempre as mesmas. Elas devem ser diferentes. E temos que procurar sempre a nossa excelência. É por isso que a gente tem aí o Carlos, que é o capitão aí capitão de todo mundo, junto comigo, junto com todos os chefes de departamento, né, sempre ativos, focando o nosso objetivo, o nosso trabalho. Isso aí é o que nos faz chegar até aqui. Deixa eu só fazer um parágrafo aí, Sila. Eu vou sair um pouco do nosso script aqui. Né? Costumo dizer que falar depois do Dr. Renato é difícil, porque ele é muito abrangente, ele é bom de fala rápido e consegue aí reunir, né, todos os conceitos aí nosso do dia a dia, aí combina com o lado de trás, enfim. E a gente fica até um pouco assim, o que eu vou falar depois dessa fala perfeita, dessa coisa. E a do fundador, não tem como contradizer, né? E eu costumo dizer, sem querer aqui ganhar a simpatia do Dr. Renato, nem ele a minha, nós não precisamos disso. É muito fácil trabalhar com o Dr. Renato, muito tranquilo. Desde o início que nós contribuímos lá, desde que colocou o pé pela primeira vez na AutoCenter, eu lembro, o Renato não morava no Brasil, ele estava na Europa, acho que na Alemanha, só está morando na Alemanha. Chegou exatamente. Eu entrei lá fazer um fellow de ombro em Essen, na Alemanha. Isso, exato. E a Andréa, minha esposa, ela ficou coordenando a clínica por um período de, sei lá, uns 2, 3 meses. Aí ela estava enrolada com a clínica dela, que é chamada Medical Force, lá em Duque de Caxias, né? A clínica também organizada, a clínica muito séria. E aí ela conheceu o Carlos através de uma advogada nossa chamada Kátia,
né? E foi apresentada a gente. E aí ela sempre falou, ah, Renato, já arrumei um excelente administrador, vai tocar o negócio, está tocando com a gente aqui. E a André ficou junto com o Carlos e foi se desenvolvendo, mês, 2, 3 meses. E quando eu cheguei, o circo já estava todo montado. É verdade. E isso é interessante, que mesmo ele não estando presente, né, a gente sentia ali a atmosfera do Renato dentro da clínica, né? Então, por isso que eu falo que foi muito fácil de lá para cá. Mas, de qualquer forma, a gente tem muito a acrescentar e tem muito a contribuir, não só com os nossos colaboradores, com os nossos pacientes, com aqueles que nos cercam. Então, pegando o gancho da fala dele do início, lá de trás, né, quando a OrtoCenter iniciou, aí vai uma dica aqui para a dona Tânia, que eu sei que ela está ouvindo a gente, né? Aquelas aquelas nossas fotos, Tânia, lá de trás da antiga OrtoCenter, aquela nossa timeline, aquelas fotos que tem que colocar ali na clínica, eu acho que nós estamos merecendo fotos da década de 80, 90, início do ano 2000, até a presente data. Inclusive o período lá que nós compramos aquele ônibus e atendemos cerca de 15 mil pacientes, como já foi dito aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então fica aí a dica, né, porque essa data ela não pode passar em branco. Coincidentemente, hoje é o dia da nossa independência, né? E a OrtoCenter não podia ser diferente, né? O pessoal até mas no feriado, vai fazer live no feriado, não tem problema. É um dos melhores dias, que hoje eu acho que está todo mundo aí com o espírito aí meio que renovado, né? Sem querer adentrar aqui na política, que não é o caso, né? Mas nós temos aí uma possibilidade muito grande aí de melhorarmos ainda mais, né? Então, buscando aí, dentro da fala ainda do Renato, a questão da inovação, nós da OrtoCenter temos esse DNA, né? É o DNA de sempre criar. Nem sempre no âmbito da tecnologia. Inovação, na verdade, ela não é só tecnologia. Inovação é tudo aquilo que você faz diferente. Eu acho que tudo aquilo que você faz diferente, você tende a melhorar cada vez mais. Então, a OrtoCenter, o segredo, talvez, do nosso sucesso hoje, é tentar entender o que os pacientes querem, né? Como o doutor Renato falou aqui, nós temos aqui excelentes profissionais, né? Eu vejo, obviamente, alguns colegas nossos, alguns profissionais médicos, né? A generosidade do Renato lá de muitas das vezes até apresentar, assim, com o doutor Luiz de Lisboa. Eu vi aqui o Luiz Felipe aqui dando um alô para a gente aqui, um abraço aí para você, Luiz. É o nosso introdutor lá do ultrassom, lá na OrtoCenter. A generosidade do Renato explicar aos colegas médicos lá dentro. Alguns colegas me falam dessa generosidade dele. Então, talvez um dos nossos segredos hoje é exatamente isso, né? É um ensinando o outro. E quando vem de cima para baixo, fica melhor ainda, né? Então, assim, nós temos ali um corpo muito energizado. Não só os médicos, fisioterapeutas maravilhosos, muitos deles sócios, né? Uns até voltaram agora, que é o caso do nosso Sander, que está contribuindo muito bem lá com a nossa fisioterapia, né? Então, voltando aqui para a questão dos nossos pacientes, nós temos um site maravilhoso, totalmente dependente dele hoje. É ali que o paciente se manifesta. Então, o paciente hoje, como dizia a Tânia, responsável por essa área com a Gabi, todo dia nós temos reunião lá na clínica. Então, o paciente que dá nota 1, e são pouquíssimos. Eu costumo dizer, esse eu vou pagar o almoço, eu vou pagar o jantar, que é esse que nos ajuda. É esse paciente queixoso. Como o doutor Renato acabou de dizer, é o café frio, é o porteiro, talvez a recepção, mesmo muito bem treinada, ela pode, às vezes, escorregar em alguma coisa. Então, a OrtoCenter, ela tem o bom hábito, né, de nortear as queixas, as reclamações. Então, o monitoramento hoje é uma das nossas chaves, é um dos nossos segredos. Segredos não, é um dos nossos, como dizer assim, nossos trunfos de perseguir o paciente em tudo aquilo que ele faz ali dentro. Então, o nosso call center, que já é externo, já é OrtoCenter, que cresceu para fora, não cresceu para dentro, para fora. O OrtoCenter tem cerca de 6 ou 7 colaboradores externos que vão atrás dos nossos pacientes. E toda quinta-feira, a gente está ali lendo as pesquisas, uma a uma, e vendo. Eu falo assim, ó, aqui me elogiou, eu não quero ver. O ótimo eu não quero ver. Desprezo o ótimo, desprezo o excelente, porque esse é a nossa obrigação. Essa é a nossa obrigação.
Agora, aquele que, porventura, deu 1 ou 2, eu falo, Tânia, chama ele para almoçar com a gente, vamos pagar um café para ele, que esse vai me ajudar a crescer. Talvez esse seja o nosso segredo, né? Então, eu queria fazer essa parte muito importante, eu falei das fotos, falei de um dos nossos segredos, que é o monitoramento, que é muito difícil. Ninguém faz monitoramento na saúde, é muito difícil. É muito difícil. Ninguém faz. Nós temos uma empresa chamada Dr. Sac, ele tem uma série de telefonistas que entram em contato diariamente, né, de segunda a sexta-feira, com grande parte dos nossos pacientes, assim como chamando atenção quando é que eles têm que retornar à clínica, como é que foi o atendimento do médico, do fisioterapeuta. A rastreabilidade em qualquer tipo de negócio, ele é fundamental. Rastreabilidade, inovação, né? Apostar, ser otimista, tem que acreditar naquilo que está fazendo, né? Ou seja, não ter medo, porque um empresário, de maneira geral, bem-sucedido, ele não pode ter medo de apostar. Tem que apostar tudo, botar todas as pedras num determinado número e ter certeza absoluta que aquilo ali tem muita chance de dar certo. Porque fazer o que ele faz não adianta, ele tem que ser diferente naquilo que ele está pretendendo fazer. Nós estamos montando hoje uma outra estrutura ao lado da OrtoCenter, sempre para agregar valor, para somar aquilo que nós estamos fazendo. Então, a rastreabilidade, eu acho que é um grande segredo daquilo que a gente está fazendo hoje em dia. Rastrear o paciente, sempre inovar, gestão. É muito interessante, porque, inclusive, né, eu fiquei até assim, surpresa com a quantidade de pacientes com esse retorno à clínica. Eu até perguntei para o doutor Renato, doutor, quem é que faz o contato, né, com esses pacientes? Porque a satisfação deles, retornando, sabe, aquele atendimento com eles, assim, nossa, a quantidade de pacientes é absurda, assim, que eu vi, assim, voltando, né, por esse contato para poder continuar o tratamento, para não parar o tratamento, que, no caso, muitos de osteoporose. E isso Exatamente. Lugar nenhum. Exatamente. Eu nunca vi, Então, lugar nenhum. você tem uma ideia, na última quinta-feira agora, nós fizemos uma reunião com esse grupo externo. Se acredite, são 6 moças e uma coordenadora lá do call center. Acredite, elas conhecem tão bem a OrtoCenter, ou até melhor do que nós, eu sempre falo isso, porque elas atendem telefone de 8 da manhã a 8 da noite. É toda hora. São cerca de 300, 400 ligações por dia. É muita ligação. Tudo que você possa imaginar acontece. Relatam para a gente através de relatórios, né? E nós buscamos responder um a um. Agora, se você ligar, eu desafio, qualquer pergunta hoje, elas são aptas a responder. Elas respondem tudo, elas sabem quase tudo. Aquilo que ela não sabe, obviamente, ela submete a gente vai dar um treinamento e, obviamente, a partir dali elas vão embora. Então, esse é o tipo de atividade que a OrtoCenter prega, né? Nessa reunião que nós tivemos ontem, né? Eu fiquei até assustado que é o Google Ads, que é uma ferramenta que dá informação de tudo que acontece, todos os acessos que fazem a nossa clínica. Nós temos 45 mil acessos em 28 dias. 45 mil acessos à clínica. Nossa. A gente atualizar o nosso portal, marcar consulta, pegar exame, marcar fisioterapia. É muito gratificante você saber que num universo silencioso você tem 45 mil pessoas em 28 dias, não é isso? Querendo informação sua. É isso que gera a quantidade de pacientes que nós temos, né? E sempre prestar um serviço por um preço que agrade ao operador de saúde, né? Que chegue ao convênio de maneira gratificante para ele, que não interessa à operadora de saúde gastar além do que ele está gastando com a gente. Então, esse ponto de equilíbrio é realmente difícil de quem não tem experiência em gestão em clínica, consultório, conseguir. É verdade. Inclusive, eu convido e desafio aqueles que estão nos ouvindo, eu sempre falo isso, né? Entrem no nosso site, vocês vão ver o acervo de vídeos e de blogs que nós temos. Nosso pessoal de comunicação, salvo engano, é um blog ou 2 por semana.
É muito conteúdo em ortopedia, é muito conteúdo. Então, ali o nosso paciente, basicamente, quando ele entra no nosso ambulatório, ele já Tem sabe tudo. praticamente, já tem tudo, ele já tem o domínio todo o conhecimento, ele já tem ali, irmão. Né? Então, nós somos testemunhas ali no nosso dia a dia, você sabe muito bem, né, Priscila? Você falar com o doutor Renato no ambulatório, são Sim, muitos casos de pacientes que visitam a gente por ter visto aquele vídeo. Ah, eu vi exato. aquele vídeo, né? Eu vi aquele blog. Então, isso reforça aquele nosso ideal, nós estamos no caminho certo. Né? Então, a OrtoCenter, eu costumo dizer que de fato é um case de sucesso. Né? Nós aí, como o Renato falou, nós estamos há 43 anos, né? O 3/4 disso aí eu faço parte, né? Graças a Deus. Então, assim, para nós, enquanto profissionais, é muito recompensador, né? Então, e nos traz assim a certeza de certamente no futuro bem próximo, eu falo para vocês aqui, a gente está buscando aqui ampliar os nossos espaços, seja da fisioterapia como da ortopedia. Nós já temos demanda de crescimento, tenho conversado com o nosso grupo em nossas reuniões temáticas, e certamente agora até o final do ano a gente vai ter algumas novidades, né? Eu não vou apresentá-las aqui até por questão de tempo, mas podem ter certeza que a OrtoCenter está no caminho certo, no sentido assim, de sempre apresentar não só o melhor serviço, mas com responsabilidade, com dedicação e certamente com muita assertividade. Né? Eu acho que o Renato está aí para confirmar isso, dispensa comentários, né? Na verdade, vocês podem entrar em nossas mídias sociais, não só no Google, como Reclame Aqui, como outras mídias de reclamação. Vai encontrar alguma coisinha, uma filigrana ou outra, mas podem ter certeza, nós buscamos retornar para todos os pacientes, sem exceção. Todos os supervisores estão orientados a ouvir os nossos pacientes, aquilo que eles não conseguem resolver, trazem para nós, né? Então, é isso. Então, esses 43 anos, ele vem blindar, né, exatamente essa capacidade que os colaboradores, todos nós temos de entregar um serviço de qualidade num país tão, não vou falar sofrido, que não é, está melhorando, mas assim, tão desigual. E a OrtoCenter busca, né, trazer esse conforto, não só diagnóstico, mas também como tratamento e, costumo dizer também, uma outra palavra que está me fugindo aqui agora, acolhimento. Essa é uma palavra-chave que nós temos dentro da clínica. Então, por essa razão, assim, eu fico muito feliz e estar com vocês. Essa é a nossa palavra, não sei, já passou o tempo, nós temos um script aí, você fica à vontade, tá bom, Priscila? Hoje, aproveitando aqui, falando, né, dos colaboradores, hoje a clínica tem quantos funcionários? E como funciona o atendimento? Quantos funcionários trabalham na OrtoCenter? Nós temos hoje, entre CLT, sócio e terceirizados, uma média de umas 120 pessoas. Trabalhando 120 pessoas. 120, 125, né? Quando a gente bota o rapaz da manutenção da ar-condicionado está sempre com a gente, o pessoal da informática. São pessoas que fazem parte da gente. Imagine o nosso servidor parar de funcionar. Nosso servidor na nuvem parar de funcionar. Tem sempre um background ali trabalhando com a gente. Muitas das vezes as pessoas nem sabem que aquelas pessoas existem, né? Mas fazem parte da nossa estrutura e jamais nós poderíamos ter o sucesso que nós temos se não tivesse o pessoal da informática, o pessoal que mexe lá na nuvem, lá como é que é o nome daquela nuvem lá que a gente tem, da Amazon, né? O pessoal que faz backup, que faz proteção dos nossos dados, que isso é fundamental, né? Temos uma empresa especializada, um grupo especializado, só zelando na nossa segurança de banco de dados. Porque nós temos um acervo de dados de 30 anos de trabalho dentro da área de informática. Nós temos praticamente 2 milhões de faturas lá dentro, temos 500 e poucos mil pacientes cadastrados dentro da clínica, arquivo esse que não pode ser furtado, que não pode ser copiado, que não pode ser deletado. Então, tem todo um sistema, muitas pessoas envolvidas nisso. Muitas das vezes você chega ali, eu tenho só 4 recepcionistas, 2 técnicos de raio-x, um no gesso. Cara, mas tem gente trabalhando em casa, tem gente na manutenção, tem gente na segurança, tem médico operando. Né? Eu agora estou fazendo parte de um projeto junto com o Edward, que é justamente nós filmarmos as nossas cirurgias, aí nós editamos e colocamos lá nos nossos vídeos. Está sendo muito grande.
Já deve ter mais ou menos umas 10, 15 cirurgias que nós estamos colocando lá dentro, cirurgias por via endoscópicas, artroscopias de ombro e vários outros procedimentos que vêm esclarecer aos nossos pacientes aquele mistério que às vezes o paciente acha, ó, hérnia de disco é uma coisa que todo mundo fica aleijado, isso é coisa lá do passado, isso hoje não existe mais isso. A gente a hérnia discal, o paciente fica internado 8 horas com anestesia local, um resultado totalmente diferente de 2 décadas atrás, quando apresentei minha tese de mestrado. Então, são várias coisas que a gente tem que estar sempre inovando, sempre fazendo diferente. Então, nós temos hoje uma tecnologia muito legal dentro da ortopedia e realmente o número de pessoas que estão com a gente sempre aumenta. Exato. E temos muitos projetos ainda, pessoal, ainda já estão prontos. A gente costuma dizer que está no nosso drive, está na nuvem. É isso aí. A qualquer momento, nós temos aí um Promoprev. E eu desafio aí quem está nos ouvindo também, vocês podem acessar, depois a Tânia passa para o pessoal que pedir. Existe um site internacional, a International Osteoporosis Foundation, o IOF, né? Vocês dão um Google lá, colocam International Osteoporosis Foundation, busquem lá as melhores práticas, né, de tratamento da osteoporose no Brasil. Vocês vão lá, vocês vão achar o mapa mundi, vocês vão diminuindo a resolução, vocês vão cair dentro do mapa do Brasil, Rio de Janeiro, Jacarepaguá. A OrtoCenter e o Hospital de Ipanema são os únicos hospitais do Rio de Janeiro que têm o selo de qualidade do FLS. Ah, mas o que é o FLS, seu Carlos? O FLS é uma entidade localizada na Suíça, na Europa, onde ela certifica aquelas clínicas e hospitais com as melhores práticas de tratamento e prevenção da osteoporose, né? Que é uma doença silenciosa. Então, a OrtoCenter tem esse selo de qualidade. Então, se vocês forem resumindo ali no Rio de Janeiro, só são 2. Salvo engano, agora tem um CREB, que acho que não sei se já entrou em Botafogo. Então, assim, nós somos pioneiros dentro dessa atividade aqui no Brasil, graças aí ao doutor Renato, né, um outro colega que saiu há pouco tempo também, lá da clínica, em outra atividade, acho que na UERJ. Então, hoje, a OrtoCenter, no Brasil, salvo engano, são poucas entidades que têm esse selo. Então, a OrtoCenter é um centro de tratamento de prevenção da segunda fratura, quiçá da primeira. Então, aquelas pessoas que têm a prevalência de ter uma fratura, que são as mulheres de 45 anos ou mais e homens acima de 50, buscarem o nosso serviço, certamente não vão fraturar. Isso nós garantimos, né, doutor Renato? Com certeza, com certeza. Então, nós temos esse projeto, temos um projeto aí da sarcopenia, que é a clínica da força, que a qualquer momento ela vai sair do papel. Nós já temos lá alguns equipamentos como é que é o nome? Aquele equipamento que mede lá a capacidade muscular. Como é que é o nome? Bioimpedância, perdão. A bioimpedância, nós fazemos esse exame totalmente gratuito. É 0,800 mesmo. Qualquer paciente que chegar lá, hoje tem muito pessoal da academia que vai lá medir a sua capacidade, suas pressões palmares, o corpo, o músculo, fazem de graça. É óbvio que na segunda avaliação vai ter aí uma pecúnia, eles vão ter que pagar alguma coisa, né? Porque a gente precisa sobreviver, né? Então, a OrtoCenter, ela tem esses projetos aí, que é o Promoprev do FLS, a sarcopenia, que são patologias aí ortopédicas, muito prevalentes na sociedade. Então, é isso, Priscila. Então, se você tiver alguma pergunta... Eu queria só dar um alô aqui, que tem uma galera aqui que está prestigiando a gente, eles estão aqui super agradecendo com mensagens positivas aqui, todos eles. Quem está aqui com a gente é o Rodrigo Casanova. Boa noite, Rodrigo. Silene, Manuel, Patrícia, Deise, Sander, Cristiano, boa noite. Tânia está aqui com a gente, né? Tânia, Jorge, Silene, Renata, Marisa, Raquel. O pessoal aqui está prestigiando, né? Boa noite. Boa noite. Orgulho de fazer parte dessa empresa. Mendonça de Maria. Rodrigo Casanova, Cabo Frio. Esse é da família, eu conheço. Meu sobrinho. Querido sobrinho, um beijo para você, Rodrigo. Hoje a OrtoCenter está capacitada para atender quantos pacientes por dia?
na ortopedia? Priscila, é muito fácil responder essa pergunta. Eu costumo dizer que a gente tem capacidade ociosa, né? Inclusive, essa oportunidade que está me dando até de responder para alguns pacientes que estejam ouvindo. Na verdade, nós estamos aqui fazendo uma live, mas eu sei que vai ficar gravado o que eu vou falar agora, né? E serve até como orientação para aqueles que nos buscam. Muito bem. Obviamente, como qualquer hospital ou clínica no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do país, eles têm seus momentos de grande frequência, né? Uma ortocentro, isso é uma grande inovação no nosso sistema de gestão lá, ele consegue ver o tempo que ele é admitido, desde que ele bota o pezinho dele dentro da nossa loja para subir para o atendimento, ele já está sendo monitorado ali pelo nosso sistema. Então, hoje nós temos uma televisão ou duas na nossa recepção da ortopedia, que ali mede exatamente o tempo de atendimento dele, o tempo que ele ficou na clínica. Olha só, eu estou medindo a nossa eficiência, a gente não tem medo disso. Você está falando até com a doutora Renata. Renata, a gente vai dar um tiro no pé. Não, cara, a gente tem que ser monitorado mesmo, vamos embora. Então, hoje o nosso paciente ele consegue monitorar a gente. Ah, fiquei 30 minutos, fiquei 40 minutos, fiquei 50 minutos. O que eu quero falar com isso? Nós temos alguns horários, sobretudo no primeiro horário, 8 horas da manhã, é um bom horário de procurar o ortocenter, de 8 às 9, e de 18 às 20 horas. São os horários de menos volume. Muito bem. Eventualmente, vocês veem lá na segunda, terça, praticamente todos os dias, uma concentração de pacientes entre 9 e 2 horas da tarde, depois de 3 horas até 18 horas. Então, assim como a fisioterapia e a ortopedia, nós orientamos para os pacientes buscarem sempre nos primeiros horários e nos finais de atendimento, nos finais do dia, né? E a Ortocenter também busca, apesar, já vou responder a sua pergunta, nós estamos abertos de segunda a segunda. Não tem feriado para a Ortocenter. Hoje mesmo eu estive na clínica com a doutora Bárbara, conversando lá com ela sobre uma demanda, e notem, feriado eu tinha radiologista, eu tinha médico, eu tinha porteiro, eu tinha recepção, funcionando. Atendemos cerca de 50 pacientes hoje, né? Todos os dias a Ortocenter está aberta. Agora, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, nós temos capacidade de atender 300 pacientes hoje, do jeito que estamos. 300 pacientes. E vale para a fisioterapia também. A fisioterapia também tem observado que o espaço nosso lá ficou um pouco diminuto, e também estamos orientando os pacientes a frequentarem nos primeiros horários e nos finalzinhos do fechamento da clínica, 6 e 7, 8 horas da noite. Esses horários, certamente, o paciente vai perder pouquíssimo tempo dentro do nosso serviço. Tá? Então, são 300 pacientes. Hoje, estamos em média de 200 e pouquinho, mas até 300 eu consigo admitir diariamente. Perfeito. Doutor... Doutor Felipe? Não, Francisco. Francisco, parabéns pelas realizações e novos projetos, em especial meu irmão do coração, Carlos Antônio de Souza. É um grande irmão nosso aí também, amigo de infância. É o Francisco, é o François. Ele é francês, gente muito boa. Um abraço aí, Francisco. Silene está pedindo para o doutor Renato falar sobre a Promoprev, referente à primeira fratura. Seu Carlos chegou até falar. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito técnica, né? É um projeto que a gente tem em tratar a osteoporose para prevenir com que essa pessoa venha a fraturar um osso depois de 1, 2, 3 anos, dependendo da característica que se apresenta na densitometria, sexo, idade, cor e etc. Entendeu? É um projeto para evitar a segunda fratura, um projeto que já estamos fazendo já há alguns anos. A clínica atende emergência? Atende. Atende emergência durante todo o dia. O dia inteiro a gente atende emergência. Quando tem caso cirúrgico, a gente opera, fratura exposta, o que tiver, nós temos pessoal capacitado e habilitado para realizar qualquer tipo de atendimento ortopédico. Qualquer tipo de atendimento ortopédico. Inclusive, Priscila, só para dar uma ênfase na sua pergunta, ontem mesmo, um bate-papo lá com o Josué, eram as 9 da noite, com o Josué, ele me passou: seu Carlos, nos nossos domingos estão ficando pesados. Por que, Josué? Pô, tem surgido fraturas, muita redução, né? Então, são procedimentos complexos. Não é qualquer médico de fato. Geralmente, os socorristas, os médicos de pronto-socorro, médicos que fez aí sua residência nesse hospital de referência
que nós temos aqui no Rio de Janeiro, o Souza Guiar, e lá do Leblon, que me fugiu agora, esse pessoal de SOS, esse pessoal de PS, esse pessoal pega coisas pesadas, né? E tem surgido no nosso serviço, de fato, algumas fraturas complexas, né? Algumas reduções complexas, e graças a Deus nós temos conseguido dar conta. Tá ótimo, perfeito. Estamos chegando aqui no final da live. Eu sei que tem uma série de informações, mas precisamos fazer até uma outra live, né? Porque são diversos assuntos. E se deixar aqui, a gente vai. E quando flui bem, né? Se deixar, a gente vai ficando aqui até. Então, fica aí. A gente almoça praticamente todo dia. Eu estava falando até com a Tânia. A Tânia mandou um script para mim. Aí eu falei assim, live com o Renato é fácil. A gente vai conversando, é nosso almoço, é todo dia isso. É clínica, é trabalho, é melhoras, é melhoria, né? É tanta coisa que a gente conversa dentro da Ortocenter e fora, inclusive, que fica fácil, né, fazer uma live com o Renato. Muito tranquilo. E certamente a gente vai fazer novas reuniões aqui para o pessoal. E parabéns aí por você mais uma vez, tá, Priscila? Você, de fato, tem se apresentado aí, uma revelação para nós, tá? A gente está muito feliz aí com você. Obrigada, para mim é uma honra. A honra é toda minha de estar aqui com vocês, principalmente agora, Ortocenter aí, seus 43 anos, eu poder estar participando, para mim é maravilhoso. Quero agradecer de coração mesmo, agradecer o pessoal que ficou com a gente até aqui na live, né? Conseguimos recuperar nosso Instagram, né? Então, assim... Parabéns. O pessoal tentou hackear a gente, mas graças a Deus, você, a Tânia e a Gabi, parabéns para vocês aí. Não sei como vocês conseguiram aí os contatos de vocês aí e tal, recuperaram o nosso Instagram e certamente daqui a pouco nós vamos estar com o mesmo número de seguidores, né? Do mesmo né, que nós temos lá um sucesso absoluto no nosso site, no nosso YouTube, em todas as nossas mídias sociais. Então, de qualquer forma, aí, parabéns aí. Né? Eu vi aqui agora o script aqui, eu abri aqui no computador, né? Alguma coisa para a gente falar da nossa missão, visão e valores. Para não cansar o pessoal que está ouvindo a gente aí, eu acho que pode ficar para uma próxima reunião e certamente a gente vai estar abrangendo mais esses temas aí para os nossos ouvintes, tá bom? Fica aí então a sugestão, né, de fazer uma outra live para a gente dar continuidade aí, nosso assunto da Ortocenter, 43 anos, que tem assunto de sobra. E, pessoal, obrigado e podem compartilhar nossa live para a gente poder assistir, vai ficar salvo lá no Instagram. Acesse o site também, www.ortocenter.com.br, que tem lá toda uma série de informações. Conta com a Ortocenter conta com uma equipe multidisciplinar, então no site o pessoal vai ter toda uma série de informações em relação a desde atendimento médico, horário, vídeo, de consulta, enfim, infinidade vai ter um suporte bacana e agradecer. E até a próxima. Um abraço para vocês e estamos sempre aí. Sigam nossas mídias sociais e qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer reclamação, é só chegar e comentar que vamos tentar dar algum tipo de solução, algum tipo de retorno. É verdade. Vamos tomar um café conosco. Forte abraço a vocês aí. Parabéns aí, 43 anos, doutor Renato, e toda a família Ortocenter, todos os nossos colaboradores. Forte abraço. Obrigada. Tchau. Boa noite a todos. Obrigado. Valeu, Priscila. Boa noite. Boa noite.